Olá pessoal, eu sou o Magari, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Aracnofan. Faz tempo que eu não gravo um vídeo aqui para o canal, mas eu resolvi gravar esse aqui porque, como eu já falei nos outros vídeos passados, eu não estou comprando todas as revistas da coleção definitiva. O Eric tá, e ele ficou de fazer vídeos, mas ele tá meio enrolado lá, então, como eu comprei essa do Fanático aqui, eu resolvi fazer um vídeo falando rapidinho dessa revista, dessa história, mostrando um pouquinho. Essa é a edição 26 da coleção. Essa coleção nada definitiva, muito longe disso na verdade. Ela traz, como o próprio nome já diz, a história do o arco de duas edições, né? De Nada Pode Deter o Fanático, que é uma história do Roger Stern e desenhada pelo Romita Jr. Como a história efetivamente do Fanático são só 2 volumes, só 2 edições da Amazing, quando publicam encadernados assim, eles colocam normalmente as Amazing que vem antes ou depois da revista. Essa aqui no caso ela traz antes as edições da Amazing 224 a 230. A do Fanático efetivamente são só as 229 e 230. Mas enfim, nessa fase aqui da Amazing, ela estava numa fase não de transição. Como eu costumo falar, eu já falei algumas vezes lá nos Views Classics e alguns podcasts do Aracnofan. Depois da morte da Gwen, as revistas do Aranha ficaram uma fase que elas ficaram indo, voltando. Não tinha muitas histórias memoráveis, elas ficavam naquelas histórias mais simples. Sem um período efetivamente daquele de explodir cabeça. Isso só foi mudar com o aparecimento do Duende Macabro. Essas histórias aqui mostram bem isso. A gente começa com uma história do Abutre, que ela tinha saído aqui recentemente ano passado. Uma das coleções históricas da Marvel do Aranha da Panini, que é a edição que o Nathan conhece o Adrian Toomes, blá blá. Ela vai ser mais importante pro futuro das revistas. A gente tem essa história aqui do Matador de Idiotas, aquela história bem meia boca, como a gente falou no clássico quando a gente falou dessa revista. Apesar de eu meio que simpatizar com a cruzada do Matador de Idiotas aqui, eu provavelmente seria uma das vítimas dele. Aí a gente vê também a volta da Gata Negra. É mais ou menos uma continuação da história lá que foi publicada na edição da morte da Tia May. Mais uma da Gata Negra aqui, a Amazing 227, a 228. Essa eu acho que é a mais fraca desse volume aqui. E a gente finalmente chega efetivamente Nada Pode Deter o Fantástico. É escrita pelo Roger Stern, desenhada pelo John Romita e arte finalizada pelo Jim Mooney. Essa história aqui é uma das minhas preferidas do Aranha, porque mostra uma grande característica dele, que é o fato de não desistir jamais, de não... mesmo que o inimigo seja forte. A sequência de ação dessa história aqui são fenomenais. O traço, o desenho é tão bom que nem parece que é do Romitinha. Nessa época que ele ainda sabia desenhar. A história acho que o pessoal sabe, né? O Fanático vai atrás da Madame T e o Aranha tem que deter ele. Só que como o próprio slogan do personagem fala e o título da história deixa claro, nada pode deter o Fanático. Então o Aranha vai fazendo o que ele pode para deter. Adoro esses traços, esses quadrinhos assim que mostra em um só quadrinhos, dando uma impressão de movimento do Aranha se movendo rapidamente. Essa história aqui eu acho que eu comentei em um dos vídeos passados aí que eu falei, acho. Se não me engano foi nas histórias essenciais para Aranha ou algo parecido. Comentei essa história aqui e eu falei que essa história é tão boa que eles repetiram elas algumas vezes, como por exemplo na história do Senhor do Fogo e na primeira aparição do Morlun, que é basicamente a mesma roteira. Tem um inimigo mais poderoso que o Aranha e o Aranha no máximo tenta parar ele de qualquer forma. Eu não quero dar muito spoiler da história, porque afinal eu quero que todo mundo leia. Essa história é uma das que vale a pena ler muito. Aqui é a capa original, ela preta e branca assim, é bonita, mas eu também gostei dessa versão colorida aqui, tirando um pequeno detalhe que já eu comento.
como eu falei, não vale a pena muito ficar comentando. Eu vou deixar vocês lerem, que é melhor. Acho que essa foi uma das poucas histórias que a gente deu nota 10 lá no Trip View. Aqui a gente tem um pouquinho da carreira do Roger Stern, falando da fase do Roger Stern no Aranha. Tem até o quadrinho lá que eu comentei agora, maior. E a lista das edições que já saíram e as próximas. Essa é uma das poucas edições dessa coleção que vale a pena comprar. E o que eu falei, eu não li efetivamente essa edição ainda. Eu comentei pelas várias vezes que eu já li as revistas, essa história antes. Então eu não posso comentar se a Salvat fez suas salvatadas, tipo erro de português, quadrinhos fala de balões, essas coisas. Mas, porém, contudo e tentando, todavia, eu sou leitor de quadrinho, eu tenho que reclamar. Como eu falei, eu gostei bastante da capa. Porém, se vocês repararem aqui, no lado aqui, esse detalhe aqui fica meio estranho. Eles esqueceram de continuar a explosão aqui, fechar tudo aqui. Deixaram essa coisa mal feita aqui, tipo... É uma coisa pequena, claro, mas admito que meu olho, apesar de eu não sofrer daquelas doenças que o pessoal fala hoje em dia, tipo toque, essas coisas, assim que eu vi essa capa, a primeira coisa que me chamou a atenção foi isso aqui, que ela destoa. Você vê a capa, o desenho bonito aqui, aí chega aqui, cadê o resto? Se eles tivessem coberto toda essa parte azul com mais explosões aqui, ficaria bem melhor. Mas enfim, não dá para exigir muito, afinal é Salvat. E é isso. O Eric vai fazer o vídeo de outras edições aí, que a coleção, a assinatura dele estava atrasada, por isso que ele não fez. Eu resolvi falar dessa porque afinal é uma das minhas histórias preferidas. Se eu for fazer um top 10 de histórias do Aranha, apesar de eu não gostar de fazer isso, ela com certeza está. E é isso. Aquilo que eu sempre falo, se vocês gostaram, se inscrevam no canal, curtam aí, compartilhem, comentem e até o próximo vídeo.